Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa sexta-feira, graças a Deus, finalizando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envie aí para pelo menos uns 5 a 10 contatos no privado, para que essas pessoas também sejam convidadas a ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar também finalizando essa série de reflexões no Evangelho de Marcos. Fomos muito abençoados durante essas semanas e eu creio que o Senhor continuará sendo gracioso e falando aos nossos corações por meio da sua palavra. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no capítulo 16, é o último capítulo de Marcos, onde nós vamos ler sobre a ressurreição de Jesus e sobre a grande comissão. Então, Marcos capítulo 16 nos diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: Não tenhais medo. Procurais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Depois de ressuscitar cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios, e ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sob outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então, no programa de ontem, nós falamos sobre a crucificação de Jesus. Hoje, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Como nós podemos ver no texto que nós acabamos de ler, Jesus ressuscitou. E essa é a grande mensagem de esperança que move o nosso coração para buscar a Jesus, amar a Jesus e servir a Jesus e aguardar também a sua volta. O Senhor Deus havia anunciado que Jesus viria a primeira vez e ele veio. Ele foi morto. E ele avisou antes mesmo de morrer que ele ressuscitaria e que depois
voltaria para buscar a sua igreja. Então ele já veio a primeira vez, já morreu, já ressuscitou e agora nós aguardamos a sua volta. E é justamente o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado que nos dá essa esperança e essa certeza de que ele voltará para buscar o seu povo. Então, o que é que nós podemos aprender com esse texto que nós acabamos de ler acerca da ressurreição? Primeiro, que a ressurreição de Jesus mostra o poder de Deus sobre a morte. Veja que a morte não conseguiu prender Jesus. Deus o ressuscitou. Jesus foi à cruz por amor a nós. Ele entregou a sua própria vida, ele morreu em nosso lugar. Mas ele não ficou preso no sepulcro, ele não ficou preso à morte. A morte não prendeu Jesus. E eu achei muito interessante uma expressão que eu ouvi uma certa ocasião que dizia assim, que a morte de Jesus matou a morte. A morte de Jesus matou a morte, porque Jesus ressuscitou. E uma outra expressão muito interessante que a gente ouve às vezes é quando alguém diz assim, olha, só não há jeito para a morte. Mas para Jesus, até para a morte tem jeito. Para Deus, até para a morte tem jeito. Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. Então nós podemos ver aqui a manifestação clara do poder de Deus. Muitos outros líderes religiosos foram mortos, mas somente Jesus ressuscitou. O corpo de todos os outros líderes religiosos se encontram no sepulcro. O corpo de Jesus não está lá, porque ele ressuscitou. Então nós vemos os versículos 6 e 7 dizendo que quando aquelas mulheres foram ao sepulcro, Jesus não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é acerca da gratidão no coração de Maria Madalena. A gente percebe isso nos versículos 9 e 10, que essa gratidão fez com que ela permanecesse fiel ao Senhor e saísse anunciando a ressurreição do Senhor. Então, depois de ressuscitar cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios, e ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Então, o reconhecimento daquilo que Jesus havia feito em sua vida fez com que Maria Madalena, ao saber da ressurreição de Jesus, ao ver Jesus ressurreto, saísse anunciando, inclusive contando aos próprios discípulos que Jesus havia ressuscitado. E quando nós temos realmente consciência daquilo que Cristo fez por nós, isso gera em nós um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão nos leva a uma ação. E essa ação é de amar a Deus de todo o nosso coração e de falar de Deus para as outras pessoas, é de testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Então, Maria Madalena ela fez questão de sair anunciando que Jesus havia ressuscitado. Embora aqueles homens não creram no que ela havia dito. O versículo de número 11 diz que quando souberam que ele estava vivo e que foram vistos por ela, não creram. O fato de as pessoas não crerem ou de não acreditarem naquilo que estamos falando não nos isenta da responsabilidade de falar daquilo que Jesus fez por nós. Alguém vai crer. Alguém vai receber essa palavra. Então, anuncie, fale daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu já disse aqui em outras ocasiões que o maior e melhor sermão evangelístico que nós podemos pregar é a nossa própria vida. É falar para as pessoas daquilo que Jesus fez por nós, da maneira como Deus agiu na nossa vida e pode agir também na vida das outras pessoas. A gente percebe também que a terceira lição é que o foco nas preocupações e nos problemas fez com que os discípulos no caminho de Emaús não reconhecessem de imediato a presença de Jesus. Isso está nos versículos 12 e 13, que diz assim: depois disso ele se manifestou sob outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. Essa informação está também em Lucas 24, de 13 a 35, que é o momento em que 2 discípulos estavam indo no caminho de Emaús e Jesus se aproxima deles e pergunta por que eles estavam tristes, e eles começam a dizer: olha, você não sabe do que aconteceu, né, da maneira como crucificaram Jesus e tal. E aí Jesus
caminha com eles. Lá na frente, Jesus faz que vai para um lado, eles, não, fica conosco, já está tarde. E eles entram, Jesus entra com eles, e quando Jesus senta à mesa e parte o pão, eles então reconhecem que ali era Jesus. E aí, nós percebemos que, muitas vezes, o fato de nós estarmos focados demais nos problemas da vida, nos problemas do dia a dia, nós acabamos sendo impedidos de ver e de reconhecer o quanto Deus está perto de nós. Às vezes, a gente chega a ter a impressão de que Deus nos abandonou, porque estamos focando demais nos problemas, porque estamos focando demais nas adversidades. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Problemas nós temos, uns mais, outros menos, um em maior, outros em menor gravidade, mas todos nós temos. Nós não podemos nos deter nos problemas, nós não podemos nos apegar aos problemas, nós temos que olhar para Jesus, fixar nele o nosso olhar e reconhecer quão perto ele está de nós. A quarta lição é sobre a incredulidade. E a incredulidade é um obstáculo à comunhão com Deus. A incredulidade nos impede a ter uma comunhão maior e melhor com Deus. O versículo 11 diz, quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. O versículo 13 diz, os quais foram anunciados aos outros, mas nem a esses deram crédito. E o versículo 14 diz, por último, então apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. Então, Maria Madalena anuncia, os homens não acreditam. Aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús anunciam, também não acreditam. E aí, quando Jesus aparece para os 11, Jesus critica aqueles homens. Jesus questiona a incredulidade daqueles homens, a dureza do coração daqueles homens. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A melhor maneira de agradar a Deus é crer nele, é confiar nele. E quando a gente fala de fé, a gente não fala de simplesmente crer que Deus pode fazer aquilo que nós queremos, mas de entender que Deus é soberano e ele faz aquilo que nós precisamos. Ele faz aquilo que é melhor para nós. Então, a ressurreição de Jesus e a maneira como aqueles homens reagiram à ressurreição nos mostra que a incredulidade é um obstáculo à comunhão com Deus. Então, se você quer ter uma comunhão sincera, uma comunhão real com Deus, é preciso crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, citando Abacuque, ele diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. E a quinta lição que nós podemos tirar a partir desse texto é que Jesus ele deu uma ordem clara e objetiva aos seus discípulos. Levar as boas novas do Evangelho. Jesus deu uma ordem clara e objetiva aos seus discípulos. Levar as boas novas do Evangelho. E essa ordem serviu para os 11 e serve também para nós em nossos dias. Nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Veja que os versículos 15 a 19 vão nos dizer o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. E o versículo 20 ainda nos diz assim: então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então, a gente percebe do texto que nós acabamos de ler, que Jesus deu uma ordem para os discípulos. A ordem que eles pregassem o Evangelho, que eles anunciassem o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então, nós precisamos ter essa consciência de que há diante de nós uma responsabilidade que é anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho das boas novas, das boas notícias, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça de Deus, creiam em Deus e sirvam ao Senhor.
Então, a ressurreição de Jesus nos dá a viva esperança de que Ele está vivo, de que Ele está conosco e de que um dia nós iremos e moraremos eternamente com Ele. Nada é mais confiável e importante do que essa verdade. Jesus ressuscitou. Nada é mais confiável e importante do que essa verdade. Jesus ressuscitou. Portanto, se você crê que Jesus ressuscitou, anuncie as boas novas, fale do amor de Deus, proclame a mensagem de salvação àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Você precisa anunciar a toda criatura. O texto diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. A nós cabe a responsabilidade de pregar, ao Espírito Santo de convencer e a Jesus de salvar. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, o Senhor nos dá essa responsabilidade de pregar o Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que essa série de estudos que nós tivemos no Evangelho de Marcos tenha despertado em nós o desejo de servir cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E agora nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais essa semana e agradecer a Deus também por esse estudo. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui finalizando mais essa semana, compartilhando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, por essa série de reflexões no Evangelho de Marcos. E obrigado, Senhor, por ouvir nessa manhã que o Senhor Jesus ressuscitou e Ele está vivo e assentado à direita do Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre todos nós e que o Senhor nos use para também anunciar a mensagem de boas novas. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo suprimento, pela provisão e, sobretudo, pela salvação em Cristo Jesus. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor restaure aqueles que estão enfermos, salve aqueles que ainda não Te conhecem e que o Senhor continue suprindo a necessidade de cada pessoa, conforme a Tua soberana e perfeita vontade. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Que Deus nos abençoe. E deixa eu só fazer aqui uma observação. Nessa próxima semana nós não teremos o Reflexão em Vida. Então, eu vou pedir para que você que ainda não está na comunidade do Reflexão em Vida lá no WhatsApp, clica no link que está aqui na descrição, entra na comunidade, porque lá pela comunidade eu vou estar postando algumas coisas, vou estar compartilhando algumas reflexões. Então entra lá na comunidade e acompanha durante essa semana e em breve, se Deus quiser, nós estaremos de volta com Reflexão em Vida, com uma série de reflexões no livro de Provérbios, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo final de semana e que você continue sendo agraciado pela bondade do Senhor. Nós louvamos a Deus porque até aqui Ele tem cuidado de nós e cremos que Ele continuará cuidando das nossas vidas. Deus abençoe e um forte abraço.